E hoje a gente quer falar um pouco aqui sobre perseverança, sobre maturidade, fim do capítulo 5, início do capítulo 6, se você já quiser ir abrindo. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, e eu queria que vocês fossem sinceros na resposta. Quando você estudava, pensa aí, na época que você estudava, quem aqui, eu já vou levantar a minha mão, quem aqui era ruim de matemática? Tem sinceros aqui, graças a Deus. Queridos, eu me lembro que em 2010 eu me formei, foi o último ano, do ensino médio. Eu quase reprovei aquele ano porque eu tinha muita dificuldade com matemática. O que acontecia? Sempre colei a vida inteira, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Só que no último ano eu me converti e aí eu fui aprendendo que aquilo não era legal, que o Senhor não se agradava. Só que ao mesmo tempo eu vivi um grande dilema, porque era assim, agora eu não colo mais na matéria que eu não funciono. O que eu vou fazer? Quase repeti, queridos, quase repeti. Os professores tinham muita paciência comigo. E eu me lembro assim, de que uma vez uma professora conversando carinhosamente falou: cara, é difícil de se aprofundar contigo na matemática, porque tu não entende o básico. Como é que eu vou me aprofundar assim? E puxa vida, foi tão difícil o último ano. Tão difícil, mas tão difícil. E só por Deus, eu passei. Hoje eu ainda sou um pouco refém da calculadora, mas depois que eu saí da escola eu criei vergonha na cara e comecei a fazer algumas coisas assim para me ajudar. Consigo fazer umas contas de porcentagem de cabeça hoje, coisas assim mais saudáveis, para mim. Então assim, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade e não havia um aprofundamento com a minha pessoa no que diz respeito a essa matéria de matemática. Queria que vocês guardassem essa informação com vocês, daqui a pouco a gente vai conversar aqui. E vocês vão entender o porquê que eu toquei nesse assunto. Na semana passada, quem estava aqui, o pastor Shade compartilhou então o finzinho ali, ou o início do capítulo 5, trabalhando e tratando a questão de Jesus como o sumo sacerdote perfeito e tudo mais, que não tinha limitação alguma, porque era Deus, não era um homem como todos os outros sumos sacerdotes. E hoje, nesse texto aqui, é uma continuação do que já existiu na semana passada. Só que agora o autor aqui, que a gente não sabe quem é, até acho que foi o pastor Shade que brincou, falou que achava que era uma mulher, porque repetia bastante a mesma coisa. Brincadeira, as mulheres não repetem, eu que repito. Em casa é assim, pelo menos. Aqui ele acha um paralelo agora entre a alimentação de um bebê, é interessante, de um adulto, a condição espiritual dessas pessoas e como que o Senhor espera que os seus seguidores vivam a vida junto com Ele. E é bem interessante, E aí eu queria que vocês abrissem aí no capítulo 5 de Hebreus. Hoje eu vou ler aos poucos, tá? Não vou ler tudo de uma vez, porque tem muita informação e eu queria extrair ou tentar extrair ao máximo. Se você olhou aí no boletim, o ponto 1, na verdade, nós vamos ver aqui a imaturidade na prática. Como é que funciona a imaturidade na prática? Capítulo 5, versículo 11, o comecinho. Algumas coisas que a imaturidade gera nas pessoas. A primeira coisa que a imaturidade gera, pensando nesse texto aqui, já vocês vão entender, é a falta de entendimento da palavra. Olha aí, capítulo 5, versículo 11, só um comecinho. O autor começa dizendo aí: quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar. É assim que o texto começa, com essa expressão, coisas difíceis de dizer e tudo mais. E aí eu fico me perguntando, o que eram essas coisas difíceis, ou o que ele estava falando? Justamente, a resposta é simples, a gente já viu na semana passada. Se você estava aqui, se você não estava, vai lá no YouTube, assiste a pregação, foi muito legal, é bem interessante. Basicamente, o autor estava falando aqui da experiência do sofrimento de Jesus, da ressurreição dele, e que tudo isso fez com que Jesus fosse perfeitamente adequado para ser o autor, a fonte e a causa da nossa salvação. No contexto ali, então, do capítulo 5, ele está tratando a ideia de que Jesus é esse sumo sacerdote perfeito. Só que tem um porém. Se o autor se aprofundasse nesse tema, ou pelo menos era isso que ele esperava fazer, provavelmente ele ia gastar as palavras, pois de nada ia adiantar, Visto que aquelas pessoas ali que estavam ouvindo o que ele estava escrevendo, estavam lendo, não iam conseguir entender.
Lembra do exemplo de matemática? Não adiantava me ficar falando de raiz quadrada, disso e daquilo. Eu olhava para a professora assim e falava, professora, Silvana é o nome dela, eu não estou entendendo o que você está falando. Sabe quando sua mãe falava com você e de repente dizia assim, cara, eu estou falando grego contigo? Tu não está entendendo o que eu estou falando? E daí você olhava e falava, não estou entendendo, mãe. Não estou entendendo. Para você que é mãe, que já viveu isso, parece que é fácil falar. Você entende o que está falando, mas seu filho não. Basicamente, o autor está tratando essa questão aqui. Quando a pessoa é imatura espiritualmente, falta entendimento, falta compreensão. Então, ele não quis se aprofundar no que era necessário, porque as pessoas não iam conseguir compreender verdadeiramente o que ele estava querendo dizer. Então, isso acontece, muitas vezes, João Calvino vai dizer, e é bem interessante, em parte por causa da perda da nossa sensibilidade para com o Senhor. Isso é muito natural, infelizmente. E em parte por causa da nossa falta de seriedade também com Deus. Apesar da gente ser boas pessoas e tudo mais, o nosso entendimento da doutrina de Deus sempre tem alguma coisa que se pode colocar a mais. Mas quando a gente perde a sensibilidade, a gente se torna imaturo espiritual, não adianta. Você pode falar, você pode explicar, que a pessoa não vai entender. Não sei se você já passou por isso alguma vez, né? De você tentar explicar alguma coisa para a pessoa da palavra de Deus e a pessoa diz, eu não estou entendendo. E aí você pensa, meu Deus, o que eu faço? Eu vou abrir a cabeça, eu vou enfiar a Bíblia ali? Não. É paciência, é perseverança. É justamente por isso que nós estamos falando aqui sobre perseverança também na pregação. E queridos, isso aqui complica muito as coisas. Todo cuidado é pouco, porque pode ser que a gente se torne pessoas imaturas que não conseguem entender e compreender o que a palavra está dizendo. Outra coisa que a imaturidade vai gerar na gente é uma indiferença espiritual, muitas vezes. Olha o versículo 11, né, o finzinho. Eu vou ler o começo dele. Ele diz aí, quanto a isso, né, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, e o finzinho dele, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ou, dependendo da versão, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Por que eram coisas difíceis de explicar? Porque as pessoas tinham se tornado lentas, sabe? Não estavam conseguindo compreender. E a ideia aqui de uma pessoa se tornar lento para aprender significa, basicamente, alguém que é preguiçoso, alguém que é descuidado, alguém que está desatento, que não está conseguindo entender o que está sendo dito. E aqui, nesse versículo, o escritor ou o autor, que a gente não sabe quem é, dá uma bronca naquela galera que era crente, que amava Jesus, que dizia, né, que amava Jesus e tudo mais. Então, como eles tinham se tornado negligentes, o autor vem com essa correção. Eles tinham tido ali um enfraquecimento, assim poderia dizer, da capacidade espiritual. Uma falta de energia, uma indisposição de espírito para receber coisas que lhes fariam crescer. Mas porque estavam vivendo desse jeito, o autor diz, olha, eu tenho muito mais coisa para falar sobre esse tema que eu estava falando. Mas, como não vai adiantar ainda, eu prefiro seguir. Quem sabe depois, lá na frente, num futuro, a gente volta aqui a falar sobre essas questões. Infelizmente, queridos, essa indisposição espiritual e esse enfraquecimento da capacidade espiritual ainda hoje está no nosso meio. Infelizmente, ainda hoje está aqui. É como se aquelas pessoas, e as de hoje também, tivessem surdas, sabe? Não está conseguindo entender. Inclusive, o texto na versão americana, eu fui ler, que tem uma americana em casa, brincadeira, eu fui dar uma lida, a palavra ali para indisposição e tudo mais é surdo, literalmente, na NVI americana. Eu achei interessante quando usa essa palavra. E isso aqui vai explicar, então, por que o autor não quis se aprofundar. É possível que ele temesse que o assunto soasse muito acadêmico, sabe? Como se estivesse numa faculdade e as pessoas não vão entender nada, mas, infelizmente, ele não se aprofunda. E eu me lembro, queridos, que no meu primeiro dia de aula no seminário, eu disse assim para mim mesmo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quando os professores começaram a dizer, você vai ter que ler isso, você vai ter que ler isso, vai ter que fazer aquilo, isso, eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou para outro lugar, eu não deveria estar aqui. Mas acho que foi mais o choque, né? Porque ali realmente era um ambiente acadêmico, pesado no sentido de matérias e tudo mais. E o autor, então, com receio, possivelmente, de se aprofundar e soar como se fosse algo muito teológico, ele vai adiante.
ele vai adiante. Mas fique em paz, porque primeiro ele dá a bronca e no finzinho do capítulo 6 ele passa a mão e ama, tá? A Bíblia é sempre assim, ela dá a bronca e depois vem com amor e com carinho e daqui a pouco a gente chega lá. Outra questão aí, a imaturidade, o que ela gera? Olha o versículo 12, uma falta de crescimento. Infelizmente gera a falta de crescimento. Só o comecinho do texto. De fato, versículo 12, embora a essa altura vocês já devessem ser o quê? Mestres, é o que o início do texto vai dizer. A carta aqui, queridos, foi escrita para pessoas que já tinham sido salvas há um tempo. Logo, essas pessoas teriam tido, assim a gente pode dizer, tempo suficiente para terem crescido. E todo aquele tempo devia ser aproveitado, né, para todo o aprendizado, para o progresso na vida deles com Jesus. Mas, infelizmente, para algumas pessoas isso não aconteceu. E essas pessoas, então, parafraseando, já deveriam, vou brincar aqui, serem professoras de EBD, pregadoras, líderes, né, nas suas comunidades e tudo mais. Mas não estava acontecendo. Porque, vamos ler mais uma vez o início, vocês já deviam ser mestres. Mas ainda não está acontecendo, ainda não está funcionando, né? Sobre essa ideia aí de que deveriam ser mestres e tudo mais, eu gosto de entender essa palavra como sendo alguém que ensina. Por isso existe aqui uma coisa importante de dizer, um sentido importante, assim, poderia dizer, em que todo cristão deve ser uma espécie de professor. Se você é convertido, você precisa ensinar pessoas, mesmo que você não seja o mais mestre de todos. Não importa, você precisa ensinar. Porque todos nós podemos ajudar as pessoas. A gente pode, de fato, conversar, a gente pode orar, a gente pode fazer alguma coisa para caminhar com as pessoas, e a gente ensina, sim, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Mas me parece que o autor está dizendo o seguinte: vocês não se aprofundaram. E porque vocês não se aprofundaram, vocês não podem dar algo mais sólido para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão ao lado de vocês. E pensando aqui na imaturidade na prática, a pergunta que fica é: como que é a vida de uma pessoa que acaba não se alimentando de forma profunda na palavra? Como que ela vive? O que faz com que ela seja desse jeito? Algumas coisas. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa imatura, eu espero que não, em nome de Jesus, amém? Eu espero que não. Faça um devocional de má qualidade, por exemplo. Leia a Bíblia durante 2 minutos e acabou, esquece ela. Eu ouvi uma história uma vez, né, de uma pessoa que deixou uma nota de R$100 dentro da Bíblia. E aí ela acabou esquecendo o que tinha deixado na Bíblia. E aí procurou e não achava aquela nota, né, de R$100. Você precisaria aí de uma nota de R$100 hoje? Ia te ajudar? Comprar uma carninha, alguma coisa assim? Ia ajudar. E a pessoa procura e não acha. E aí, de repente, sei lá, uns 15 dias depois, ela foi ler a Bíblia, abriu e falou: oxi, tá aqui, Sabe o que isso significa, queridos? Que ela procurou em todos os lugares a nota de dinheiro que ela tinha colocado antes na Bíblia, menos na Bíblia. Significa que talvez aquela pessoa ficou muito tempo sem ler a palavra de Deus. E é justamente isso que a imaturidade causa em nós. Uma vontade de estar longe da palavra, uma vontade de não querer fazer, de viver uma péssima qualidade na nossa vida com Deus. Sabe, aquela leitura que a gente faz correndo, é aquela oração que a gente faz na frente das pessoas, só para dizer: oh, eu oro, eu sou crente. Aí quando a pessoa vai embora, eu brigo com a minha esposa, eu quero dar um chutão nela. Isso não é verdade, tá? Nunca aconteceu. Só carinho, né? A gente entende assim. Mas, sabe, eu entender que eu preciso viver diante da palavra, constantemente diante da oração, não só com uma capa do crentão, do supercrente, porque se eu vivo assim, é provável que eu esteja vivendo uma imaturidade constantemente gigante. E a palavra de Deus incentiva a gente a, de fato, não ser ou não viver pensando numa falta de crescimento, versículo 12 diz aí. E aí ele continua. Outra coisa que a imaturidade vai gerar em nós: dependência de outras pessoas. Finzinho do texto ele diz: vocês precisam, versículo 12, de alguém que ensine novamente para vocês os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite, não de alimento sólido. A ideia aqui, queridos, desses princípios elementares é algo no sentido de eles precisarem aprender o começo de tudo novamente. É o básico. Quem é Jesus? Sabe, coisas simples. Talvez não deveria mais estar naquele ponto, já deveria ter seguido. Mas o autor volta e fala: olha, vocês estão precisando que alguém ensine novamente essas coisas para vocês. E é bem
impactante isso aqui. Inclusive, o texto, a forma como ele é escrito aqui no original, ele é meio redundante quando o autor escreve aqui. É como se o autor estivesse dizendo assim, olha, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente o princípio do princípio. É algo inicial para que vocês pudessem realmente avançar, né? A palavrinha aqui, elementar, ela dá aqui para a gente uma completada a mais nesse entendimento e traz o conceito de que uma pessoa começou todas as coisas, fez tudo existir, e por isso essa pessoa é a origem, é a causa de todas as coisas. E quem é essa pessoa? O próprio Jesus. E o autor está dizendo, vocês têm que voltar lá atrás e aprender sobre a causa de vocês estarem aqui, que é o próprio Jesus. De alguma forma, aquele pessoal ali estava dependente de outras pessoas mais comprometidas com a palavra. E queridos, de verdade, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei algumas vezes. Alguém me perguntava alguma coisa e eu falava, meu Deus, eu não sei, eu vou ligar para o meu pastor. E aí eu não tinha celular, não dava para ligar, e eu tentava enrolar a pessoa, falava, não sei. Era muito mais fácil eu responder o seguinte, eu não sei, eu preciso estudar mais e daqui a pouco eu volto a falar com você, tá bom? Não sei se você já passou por isso, mas gente, eu ficava tão envergonhado. Porque eu pensava assim, putz, eu deveria saber isso, é coisa simples. Uma vez eu ouvi o meu pastor falando na pregação. Mas por que eu não sei? Porque talvez eu deixei de ler um pouco mais, eu fiquei com receio. E a palavra de Deus, então, está incentivando a gente constantemente a se aprofundar, a mergulhar de cabeça, porque é muito importante para a gente. A última coisa aqui que a imaturidade vai gerar na gente, ela gera uma infantilidade ou uma inexistência espiritual. Olha o versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, ou dependendo da tua versão, no ensino da palavra. Não é que o leite aqui, queridos, seja ruim, mas aquele pessoal devia ter crescido ou deveria estar acrescentando alimentos sólidos à sua dieta. Eu sei que um bebê precisa de leite, mas uma hora ele vai precisar de outra coisa. E o próprio apóstolo Pedro, ali em 1 Pedro capítulo 2, ele vai dizer como crianças, né, recém-nascidas, desejem de coração o leite puro, né, para que por meio dele vocês cresçam. Nosso bebê quando nascer vai precisar de leite para crescer, mas depois ele vai abandonar o leite, quer dizer, nem todo ser humano abandona o leite, alguns bebem até hoje, mas o leite não vai ser mais o alimento base dele, vai para outras coisas. E aqui, gente, de verdade, não existe nada, pelo menos da minha visão, mais encantador do que você ver um verdadeiro bebê em Jesus. Ou seja, é muito bonito você olhar para alguém que acabou de chegar, alguém que acabou de se converter e está caminhando na fé. É muito bonito ver as pessoas no começo da caminhada com Jesus. Eu, pelo menos, eu vejo assim, conversões, eu fico encantado, porque eu me enxergo nas pessoas, em como eu era antes e tudo mais. Mas, queridos, uma coisa aqui também, não existe nada mais deprimente, diante da palavra, do que ver alguém que deveria ser maduro, mas ainda está vivendo como se fosse um bebê. É estranho, é esquisito. E a palavra de Deus está dizendo, amadureçam, se aprofundem. E aí o apóstolo Paulo, olha eu pecando aqui, já definindo quem que é o autor. Eu acho que é Paulo, tá, gente? Mas ele vai trabalhar essas questões. Só que agora, nós vamos partir para o versículo 14 e ver a maturidade que agrada a Deus. Esse é o ponto 2 aí da nossa pregação. Vai lá no versículo 14. Ele diz aí, ó. O alimento sólido é para quem? Para os adultos, né? Na Bíblia, esse alimento sólido e o leite, eles vão ser figuras de linguagem aqui, usadas, né, para facilitar o entendimento, né? Pensando então na palavra leitinho, são aqueles princípios elementares e tudo mais, e o sólido vai indicar os ensinamentos mais profundos, né? Aqueles que indicam algumas verdades espirituais que a pessoa realmente está vivendo. É algo mais forte, é algo mais firme. A maturidade, ela vai acontecendo e ela requer um crescimento vivido com disciplina, com esforço consciente da nossa parte e algo constante. Por isso a gente precisa buscar essa maturidade, isso é muito interessante da gente pensar. E aí o texto continua, vamos ler de novo o versículo 14 aí, ó. Mas o alimento sólido é para quem? Para os adultos, os quais pelo exercício constante
ou, dependendo da tua versão, os quais aqueles pela prática, pela experiência com Deus. Isso é algo que a maturidade te proporciona. Você viver experiências incríveis com Deus. É um exercício constante, é muito legal fazer exercício, seja ele qual for. Eu tenho tentado me exercitar pedalando. Eu peguei uma bicicleta emprestada de um irmão, é uma bicicleta muito legal, só que é difícil você manter aquela constância. Até conversando com o Werner esses dias, ele falou, cara, eu vou pegar no seu pé, hein? Eu falei, pode pegar, é importante, eu preciso de ajuda, porque constantemente fazer exercício, pensando em físico, vai me ajudar. E pensando na nossa vida espiritual, também vai ajudar. O alimento sólido é para aqueles que, praticando os ensinos bíblicos, o que a palavra de Deus diz, chegam ao discernimento do que é certo, do que é errado, do que convém, do que não convém. Não ficam inconstantes, não são levados de um lugar para o outro, né? E bem-aventurados, a palavra de Deus vai dizer, seremos quando praticarmos a palavra. O próprio livro de Tiago vai dizer isso no capítulo 1, 22. Os guerreiros vão lembrar, sejam praticantes da palavra, né? Não fiquem enganando vocês mesmos. Pratiquem, coloquem em prática. Isso a maturidade gera em nós. A maturidade que agrada a Deus também, o versículo 14, que é o finzinho, vai trazer discernimento espiritual para aqueles que buscam o Senhor. Olha o versículo 14, o finzinho dele aí, diz o quê? Tornaram-se aptos, só o fim dele, para discernir tanto o bem quanto o mal. O que nos leva, queridos, à maturidade aqui é também o anseio pela santidade, é a consciência sensível que deseja discernir entre o bem e o mal. É o coração que busca o conhecimento e a prática da vontade de Deus. O discernimento aqui, a palavrinha, é tratada como a capacidade de separar o que é certo, o que é errado, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é luz, o que é trevas. A palavra discernir, eu falei uma vez, eu não sei se você vai lembrar, ela tem a origem dentro de uma árvore, tá? Na parte interna do tronco vem o cerne. Você que conhece de árvores aí, já viu uma árvore por dentro, tem um cerne ali da árvore. E é a essência da árvore, o núcleo, o âmago, a parte central da árvore. E aqui, nesse versículo, fica claro que o propósito e o foco principal do discernimento é fazer distinção entre o bem e o mal. Ou seja, é você achar o cerne da questão, a parte central e principal daquela coisa a qual você está adiante. Não sei se vocês conseguiram compreender. Esse é o famoso discernimento. E é isso que Jesus quer de nós. Eu não sei se você já passou por uma situação assim. Você estava literalmente sem saber para onde ir. Com dois caminhos. Mas você entendeu que o caminho que você deveria perseguir era o da direita aqui. Porque entendeu que aquele era o caminho correto. Isso significa que você é uma pessoa que tem discernimento. Sabe distinguir. Sabe qual caminho vai levar à ruína. E qual o caminho que vai te levar para mais perto do Senhor. E quando a gente decide usar constantemente isso, a gente amadurece, queridos. Por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Para quem sabe, eu gosto bastante de cozinhar. E diferenciar algumas carnes assim pelo cheiro, pelo gosto. É legal, é esquisito, mas é legal. Mas ao mesmo tempo, a Paula... uma vez a gente estava num churrasco, ela nem está aqui, eu queria dar o exemplo, ela não está aqui. E aí alguém fez colchão duro no churrasco, é diferente, mas fizeram. E picanha também, para quem não sabe, o colchão duro e a picanha estão ali, né? Quase coladinho no outro. Ela comeu, eu falei, e aí querida, percebeu a diferença? Não, para mim é tudo a mesma coisa. Eu falei, não, calma lá, querida, pera, vamos conversar de novo aqui. Colchão duro e picanha é igual? É normal. Você que é churrasqueiro, colchão duro e picanha é igual? Não é, queridos. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela não pratica isso, não faz sentido para ela. Agora, eu gosto pra caramba de entender os cortes e tudo mais, e quando eu vivo diante daquilo, praticando, estudando, olhando, tocando a carne, sentindo o cheiro, buscando, agora ajuda com o meu amigo churrasqueiro, que tem 37 churrasqueiros em casa, é mó legal. 37 não, tem umas 4 só. É muito bom. Você vive diante daquilo e vai recebendo e vai entendendo mais. Agora, se você não tem interesse por aquilo, as coisas não funcionam. Queridos, diante da palavra de Deus é a mesma coisa. Quer ser maduro espiritualmente? Busque a palavra de Deus, que sem dúvida alguma, isso não é promessa, não é o Lucas que está garantindo, é a Bíblia que mostra pra gente. Você vai sim ser uma pessoa, eu vou criar uma palavra aqui, discernidora, que sabe distinguir as coisas, isso é certo, isso é errado. E é bem interessante.
E aí, para a gente finalizar aqui, agora eu quero ler o capítulo 6, pula aí lá para o capítulo 6, ou vai no boletim, caminhando rumo à maturidade que transforma a nossa vida. Capítulo 6, pensando na ideia da gente seguir para o alvo e ir além do básico, Diz aí, versículo 1 do capítulo 6. Portanto, deixemos esses ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Lembram que eu já disse aqui que o autor gosta de repetir as coisas? Capítulo 6 é de novo uma repetição e é bem interessante. Só que aqui agora a repetição vem de uma forma mais profunda, tá? Ele repreende os eleitores, olha, eu pensando os leitores, né, pensando na imaturidade espiritual e tudo mais, mas ele continua agora com algumas instruções e advertências, né, para eles. Mas ele incentiva também o pessoal a avançar rumo à maturidade. Ele estava dizendo assim, olha, busquem a perfeição no Senhor. Esse seria o sentido mais profundo da palavra maturidade. A gente sabe aqui, queridos, que é impossível ser perfeito desse lado aqui da eternidade que a gente vive, desse lado aqui, ou seja, na terra. Mas sem dúvida alguma, a gente pode e deve alcançar um lugar de maturidade em Jesus. O chamado é claro, ir rumo à perfeição. Isso não implica num conhecimento completo, tá? Não se sinta pesado se você não souber tudo. Mas isso implica num nível de conhecimento pensando na fé e pensando na palavra de Deus. Você olha para algumas pessoas e fala, esse cara não sabe tudo. Mas as coisas mais importantes, as coisas que são mais legais, as coisas profundas, ele consegue conversar. E é sobre isso aqui que o autor está dizendo. Ele diz que não vai lançar novamente os princípios elementares, não vai perder tempo aqui. E o que o autor estava querendo dizer? O que ele já está falando desde aqui do capítulo 5. Existem certos princípios, né, fundamentais que todos os crentes precisam entender. E esses princípios vão incluir a importância da fé, a insensatez, né, de nos salvar ou de achar que a gente se salva pelas nossas próprias obras. Ele vai tratar essa questão. O que é o batismo, os dons espirituais, o fato da ressurreição de Jesus, a vida eterna e tudo mais. E para partir, então, para a maturidade, a gente precisa ir mais à frente, mas não fora. Não é pisar fora, é só ir mais à frente desses ensinos, desses princípios que a gente já conhece, dessas coisas iniciais. E é justamente sobre isso que o autor está dizendo para a gente. Prossigam, não fiquem só aqui na piscininha rasa. Para quem já foi no Shalom sabe que as crianças gostam de pular na piscininha rasa. Esses dias eu fui pular lá para ir brincar com as crianças, eu me arrebentei inteiro, porque não funciona mais. Tem que pular na outra piscina, mas eu não posso levar as crianças comigo. E aí o que eu fiz para brincar lá? Com o Fê, com o Gui, com a Lívia, filha dos outros pastores. Eu fiquei de joelho, brincando, mas a palavra de Deus ensina a gente a ir mais profundo. Mais profundo. Olha o versículo 4. Pensando na ideia de que voltar atrás é furada. Vamos ler aí, o versículo 4 do capítulo 6 até o 8. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Forte, né? Pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Versículo 7. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a benção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Chegamos aqui à parte mais difícil do texto. Alguns estudiosos, queridos, dizem, eu estava lendo, que esses versículos que a gente acabou aqui de ler, de toda a Bíblia, são ou é a parte favorita do diabo. Especialmente pela maneira como ele pode, fora do contexto, tá, condenar o crente que está passando por dificuldades.
Muitos cristãos, né, sentem vontade de desistir depois de ouvir o diabo pregar um ótimo sermão sobre esse texto aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto diz que para aqueles que ouviram, para aqueles que conheceram, para aqueles que um dia viveram, mas caíram, é impossível de voltar. E quando a gente prega, então, fora de contexto, as pessoas olham e falam, meu Deus, eu não vou conseguir mais, eu não vou voltar. E tudo isso porque o texto diz exatamente o que eu acabei de falar, que é impossível uma pessoa voltar para o Senhor depois que se afasta dele. O escritor aqui aos Hebreus, ele não diz que é meramente difícil, mas que é sem possibilidade. Essa é a ideia da palavra impossível. Essa palavrinha usada aqui é a mesma de uma pessoa que está agora sem força, está impotente, está fraco, está sem poder, está incapaz, está inerte, não sabe mais o que faz. E o mais assustador aqui de tudo é que ele está se referindo a pessoas com experiências espirituais impressionantes. Pessoas com experiências espirituais ótimas. O grande debate aqui desse texto é se essa experiência da salvação é real, a pessoa foi de fato salva, ou se ela é uma experiência que é tudo, menos salvação. Não é de fato um arrependimento, é talvez só um convencimento barato. Esse é o grande debate em cima desse texto aqui. E quando o texto diz, né, que essas pessoas foram iluminadas, significa que elas tinham tido a experiência de estarem diante de uma luz brilhante, né, diante de si, diante de uma luz que brilhava, né, as pessoas ali. Já a ideia de provar, o texto vai dizer aqui, pode significar que aquelas pessoas testaram de verdade, viram que era bom, porque o Senhor é bondoso e Ele cumpre a sua vontade diante dos seus, né? Resumindo aqui, era algo bem difícil que eles estavam vivendo. Afinal de contas, a pergunta que vem é: como pessoas com experiências espirituais impressionantes e incríveis podem cair? Essa é a pergunta que fica. Né? Os debates mais acalorados do Novo Testamento falam sobre isso. Né? Por um lado, a gente consegue ver aqui claramente que alguém pode ter grandes experiências espirituais e ainda assim não ser salvo, queridos. É possível sim. Alguém até pode fazer muitas coisas religiosas, coisas legais e não ser salvo. Os fariseus, por exemplo, são um exemplo ótimo disso. Homens que tentavam fazer algo legal, tentavam fazer o certo, mas do jeito errado. Outro exemplo disso é Demas. Eu não sei se você lembra desse homem. Paulo, em Colossenses 4,14, saúda calorosamente outros cristãos em nome desse homem Demas, parceiro de Paulo, que andava com ele, até de cooperador lá no livro de Filemão, esse homem foi chamado. Mas no fim, Paulo faz o quê? Condena Demas, pelo menos insinuando que ele tinha abandonado todas as coisas. Se você abrir aí agora em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, você vai ver isso. E Demas, amando este mundo, me abandonou. Considerando então, queridos, tudo isso aqui, é possível sim uma pessoa exibir frutos de arrependimento ou algum crescimento espiritual e depois morrer espiritualmente, mostrando que o solo do coração nunca esteve certo, sempre foi duro. A gente até pode dizer aqui com segurança que, pensando numa perspectiva humana, eles tinham toda a aparência, as pessoas têm a aparência da salvação. No entanto, da perspectiva e da sabedoria de Deus, que é perfeita, é impossível afirmar que essas pessoas, ou que o texto aqui estão tratando a ideia. E tudo isso aqui se dá mesmo depois deles terem tido essa experiência boa. E observação importante: não estou eu aqui dizendo que é possível perder a salvação, ok? Eu não acredito nisso. Perspectiva minha, pensamento meu. Não acredito que se perde salvação. Conheço pastores que pensam diferente, está tudo bem, a gente pode discordar, mas no essencial, que é que Jesus que salve, Jesus vai levar a gente para a eternidade, está tudo bem, está tudo certo. O que eu acredito? Eu penso que se a pessoa se afastou nesse nível aqui, é possível que talvez ela nunca tenha sido salva. Eu gosto de pensar nesse lado. É possível que talvez ela só se iludiu. Viveu algo muito legal, oba, e de repente... Lembra da parábola de Mateus? Os solos férteis e tudo mais, um ia, outro não ia, só um conseguiu frutificar. Então, algo interessante da gente pensar aqui é que existe uma distinção necessária entre cair e cair fora.
que é isso? Cair fora é mais do que cair em pecado. É, na verdade, se afastar de Jesus. Porque nós, cristãos que amamos ao Senhor, a gente cai, a gente peca. Acontece isso, né? E Provérbios 24:16 vai trabalhar essa ideia. Abram aí, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Provérbios 24:16, não está no boletim. É só para a gente dar uma caminhada na Bíblia aí. Provérbios 24:16 é um texto muito legal que explica o que é cair e o que é cair fora. Provérbios 24:16 diz assim, ó: um homem justo pode cair até 7 vezes e se levantar novamente, mas os ímpios cairão pela calamidade. É isso que o texto diz. A diferença aqui, querido, está em um Pedro e em um Judas. Ambos caíram, só que um caiu fora. O outro caiu diante da presença de Jesus e se arrependeu. E o texto vai tratar justamente essa ideia. Se você se afastar de Jesus, ou seja, se você cair fora, é isso que o texto vai dizer, não existe esperança. Porque talvez você nunca entendeu isso. E talvez distante do Senhor você vai viver outras coisas que Jesus não vai fazer mais sentido. E é bem pesado esse texto, é bem complexo. A mensagem então para os cristãos que sentiam vontade de desistir era clara. Se você não continuar com Jesus, não suponha que você vai encontrar salvação em outro lugar, seguindo a si mesmo. Porque a salvação, a palavra de Deus é clara quando diz que só está em Jesus. Só que agora, lembra que eu disse que a Bíblia bate e depois ela passa a mão? Ele finaliza, vamos dar uma lida lá, versículo 9 e 12 para a gente encerrar. E já chegou aqui o nosso tempo. Pensando na ideia da gente ficar firme e não desanimar, diz o seguinte: amados, mesmo falando dessa forma, ou seja, mesmo sendo duro, a gente está convicto de coisas melhores em relação a vocês. Coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que vocês demonstraram por Ele. Pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança, ou receberam a herança prometida. Aqui vai uma pastoral ali do autor, para o coração daqueles, para mim, para você, para nós também. Embora ele falasse tão severamente, porque são palavras duras, ele estava confiante de que aquelas pessoas que estavam lendo tudo aquilo, toda aquela dureza, iam continuar com Jesus. E ele pensa na continuação deles na fé como uma das coisas que acompanhavam a salvação. Isso é muito importante. O perigo espiritual não era uma rebelião calculada, mas por causa de um desânimo. Eles podiam literalmente viver uma vida deprimente e se afastarem de Jesus. E aí o autor então vem com uma palavra que ia tocar o coração dele, dizendo: os avisos aqui nesses versículos devem ser levados muito a sérios. Mas o fato é, depois dessa pancada vem um ânimo, e eu quero te falar algo aqui muito importante para a gente encerrar. Não desanime, querido, não desanime, porque Deus não se esqueceu de você. Eu sei que às vezes é difícil a gente caminhar, eu sei que às vezes é complexo, às vezes é uma luta muito grande, e a gente tem sim vontade de falar: não quero saber disso mais, mas queridos, de verdade, em nome de Jesus, não desanime. O Senhor está, Ele continua presente. Talvez você pense: o Senhor esqueceu. Não esqueceu, não esqueceu. Quando a gente está desanimado, às vezes a gente pensa que Deus de fato esqueceu da gente, de tudo que um dia a gente fez por Ele, pelo seu povo e tudo mais. Mas uma coisa importante a dizer: Deus negaria sua própria natureza se esquecesse de tais coisas, porque Deus se vê e lembra de nós. E é só a gente ler o versículo 10. Vamos ler de novo aí, olha o que ele diz: Deus não é injusto. Ele não vai se esquecer do trabalho e do amor que vocês demonstram por Ele, porque vocês ajudaram os santos e continuam a ajudar. E o escritor de Hebreus então encoraja aquelas pessoas como um treinador que fica à beira do campo. Não sei se você já viu o Fernando Diniz, que é técnico agora do Cruzeiro, como ele é. Parece que o cara não pode encostar na bola que ele já grita: vamos lá! É como se fosse um treinador, ensinando e incentivando as pessoas a prosseguirem para o alvo. Em vez da gente ceder, queridos, ao desânimo, a gente precisa seguir o exemplo daqueles que encontraram descanso no Senhor, conforme o versículo 12. Tantos foram aqueles que já conseguiram encontrar descanso no Senhor e o Senhor honrou. A gente pode lembrar de alguns homens e mulheres da Bíblia: Abraão, Isaac, Jacó,
José, Moisés, a gente está vendo aqui na EBD. Josué, Débora, uma das juízas mais impressionantes que existiram. Davi, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Maria, a mãe de Jesus. Sabe, Maria Madalena, as pessoas que realmente conseguiram encontrar descanso porque não desanimaram. E o autor incentiva a gente. Então, só mais uma coisa para dizer para vocês. Fiquem firmes em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu te louvo porque a gente tem a oportunidade de olhar para essa palavra e entender que sim, é uma bronca, ou foi uma bronca para as pessoas lá naquela época e também é para a gente hoje. Mas, em contrapartida, como eu acabei de dizer aqui, é também um incentivo, é também um renovo, é também um refrigério para a nossa alma. No sentido de saber que apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento, apesar às vezes da imaturidade espiritual e todos os males que ela causa, o Senhor está. E isso, Deus, deve ser suficiente para que a gente tenha ou receba esse impulsionamento e prossiga para o nosso alvo, como diz o apóstolo Paulo, ali no livro de Gálatas. Não se importando mais com as coisas que aconteceram e deixando o que ficou para trás e prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo. Que em nome de Jesus nós possamos viver isso, Deus. Sabendo que apesar das dificuldades o Senhor está com a gente, isso deve ser algo muito importante para a gente. Que o Senhor traga, Deus, ao nosso coração o que pode nos dar esperança, assim como o Senhor diz ali no livro de Lamentações, e também como diz no livro de Jeremias, que o Senhor conhece os planos que tem para nós, são planos de bem, não planos de mal, planos de nos fazer caminhar, prosperar, seguindo para o teu alvo e não de nos destruir, porque o Senhor nos ama, e eu quero te louvar por isso, Deus, e pedir que em nome de Jesus, se existe alguém aqui, Deus, que tem andado desanimado, cabisbaixo, triste, talvez tenha deixado de amadurecer espiritualmente, porque não tem se aprofundado na tua palavra, na oração, na comunhão dos santos, que é o que a gente tem vivido aqui dia após dia, que o Senhor possa tocar essa pessoa, Deus, ajudando e fazendo-a entender que isso só vai acontecer, ou seja, a maturidade só vai acontecer e a vida proveitosa com o Senhor só vai acontecer a partir do momento que essa pessoa te buscar em espírito e em verdade e de fato viver a vida que o Senhor quer que ela viva. Por favor, Deus. Que sejamos os homens e mulheres da palavra, como diz o texto lá de Josué 1:8, que a gente aprendeu nos guerreiros, como diz tantos textos da tua palavra que tratam essa ideia de que a nossa vida depende completamente do Senhor e a gente precisa estar conectados contigo, Deus, por favor. Obrigado por esse texto tão rico, obrigado por esse texto tão importante que pode ensinar e incentivar a gente a continuar a prosseguir. E que em nome de Jesus nós possamos ficar firmes no Senhor, porque o Senhor é o nosso alicerce verdadeiro e aquele que nos conduzirá até a eternidade. Que em nome de Jesus possamos ficar te esperando e te aguardando com ansiedade no coração, ou com ânsia, assim, melhor dizendo, até o dia que o Senhor venha nos buscar. Por favor, é com gratidão e é com alegria que eu faço essa oração no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.